bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, canal do Jornal da Orla na internet. Eu sou Marco Santana e você acompanha a partir de agora mais um programa Sala de Ideias. E aqui na redação do Jornal da Orla eu estou recebendo Paula Covas, psicóloga e especialista em gestão em saúde. Nós vamos falar sobre longevidade. As pessoas estão vivendo com mais qualidade por conta dos avanços na tecnologia, principalmente na medicina. Então, vamos falar sobre um assunto interessante. Paula Cos, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda aqui à redação do Jornal da Aula. Boa tarde, eu que agradeço, Marco, pela oportunidade, de falar de um tema, longevidade, que conversa muito com o nosso novo projeto da Rede Conecta Gerações, que eu faço em parceria com a minha colega Luciana e a Denise Covas, e que a gente está aqui hoje para estar dando conversando a respeito dessa questão da longevidade, qualidade de vida, o que isso tem a ver com a sociedade, com as organizações, e como é que a gente pode avançar na inclusão dessas pessoas e a inclusão produtiva também. Também participa dessa nossa conversa aqui a Luciana Correia, ela é consultora e especialista em longevidade. Luciana, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda aqui na redação do Jornal da Orla. Eu que agradeço, Marco, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e para falar de um tema que é muito caro, principalmente para mim, que tenho estudado longevidade aí nos últimos 10 anos e que, em parceria com a Paula e com a Denise, estamos aí criando e lançando a Rede Conecta Gerações. E eu queria começar a nossa conversa, tem uma ideia, uma frase, uma concepção de que muitas pessoas falam que a terceira idade é a melhor idade. Só que acho que ninguém gosta de envelhecer ou, entre aspas, amadurecer, né? Eu queria saber de vocês, para começar com a Paula, em que medida, até que ponto é bom envelhecer, até que ponto realmente é uma melhor idade? Então, ninguém gosta, porque a melhor idade, fala, como que é a melhor idade se eu estou sentindo isso, aquilo? E, de fato, na minha concepção, é a melhor idade, Embora a gente tenha, às vezes, algumas limitações físicas, mas a gente adquiriu, durante esse trajeto da nossa vida, um equilíbrio entre o ser, o ter e o saber. E isso nos qualifica muito mais, Eu acho que ter uma idade cronológica avançada não quer dizer incapacidade cognitiva, afetiva, social. Muito pelo contrário. Agora, tudo depende de como é que a gente fez esta construção e que equilíbrio a gente investiu, nessas três questões de ser, ter e saber. Então, ao longo da vida, a gente vem construindo isso e isso é fundamental, Ser, quer dizer, como é que eu estou com o meu autoconhecimento, como é que eu equilibrei os meus diversos papéis, Papel de mãe, de filha, de profissional, Como é que eu me coloquei na sociedade, que papel a gente exerceu melhor, como é que eu equilibrei tudo isso. O ter é como é que eu fiz essa conexão com o dinheiro, que também é importante, Quer dizer, o que eu construí, o que eu tenho de valor, não só financeiro, mas pessoal, mas que dê um equilíbrio na vida e uma sustentabilidade. E o saber, eu acho que é isso. A gente constrói durante a vida, saberes, E aí a gente tem curiosidade, interesse, e uma coisa que eu acho que é fundamental é o desejo. A gente não pode deixar de ser um ser desejante. Eu acho que a velhice está muito associada à falta de desejo. Ter ambições positivas, vezes, exatamente. E é o desejo que nos move, Eu desejo sei lá, viajar, eu desejo fazer alguma coisa, Quer dizer, ele é algo que nos move. Então, é fundamental que a gente alimente esse desejo, o interesse, a curiosidade, pelas coisas que nos cercam. A gente está num mundo, de muita transformação,
digital, né, principalmente, e cultural e social. E se a gente não acompanhar isso, não tiver interesse ao redor do que está acontecendo, a gente acaba não participando, né, se isolando e muitas vezes dando margem para uma depressão. Então, assim, o saber, além do saber formal, né, eu mesma estou fazendo um MBA, encerrando um ciclo, né, na minha vida, né, profissional, junto à Secretaria de Estado da Saúde, onde eu fui gestora pública, e agora estou fazendo um MBA em ESG, me desafiando, né, porque é algo diferente do que eu já fiz até agora, então vou estar voltada para meio ambiente, governança e social, além desse projeto da longevidade que se encaixa no S do ESG, né? Eu acho que é fundamental a gente estar sempre vinculada a uma formação, a um conhecimento, mas o conhecimento de forma mais ampla também, né, que tem que fazer sentido na vida. Luciana, a gente percebe claramente que a expectativa de vida das pessoas vem aumentando bastante nas últimas décadas. Outro dia eu estava vendo até na internet o recorte de um jornal antigo, estava lá, idosa de 52 anos. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Já não é mais esse conceito. Mas ainda assim, as pessoas enfrentam um processo de envelhecimento que é natural, né? Apesar até dos avanços da medicina, da tecnologia, maior quantidade de informações, né, para agir preventivamente. Mas ainda assim as pessoas continuam envelhecendo, né? Então eu queria saber de você como administrar esse processo de envelhecimento. Quais as principais dificuldades, os principais obstáculos quando a pessoa envelhece? Então, na verdade, você trouxe uma informação absolutamente correta, né? Se a gente for colocar em números, né, estatística especificamente, o brasileiro no início do século XX, a expectativa de vida média do brasileiro era de 46 anos. Hoje, no início do século XXI, a nossa expectativa de vida média é de 77 anos, né? Sendo que as mulheres têm uma expectativa média de 80 e os homens estão em torno dos 74. Então, sem dúvida, nós estamos vivendo muito mais. Uma das formas da gente envelhecer muito bem é aquilo que a Paula acabou de dizer. É a curiosidade permanente, né? É a ideia de que nós somos eternos aprendizes. E o aprendizado ao longo da vida, ele tem que realmente fazer parte da nossa vida. E sabermos que no mundo em constante transformação, nós temos sempre que estar muito flexíveis e muito abertos a conhecer um mundo diferente, com outras perspectivas. A questão da diversidade hoje faz parte do cotidiano das pessoas. E daí eu não estou só falando da diversidade do ponto de vista ou de gênero, ou de raça, etnia, LGBTQIA+, não só isso, mas a diversidade cultural. Hoje a gente vive naquilo que se pensou na década de 1960, né? Quem é de comunicação sabe isso, do McLuhan, que pensava, né, na aldeia global. Pois é, a gente hoje vive efetivamente uma aldeia global. Então, a diversidade cultural, a diversidade de entendimento, a diversidade de pensamento, de visões de mundo também ela é muito grande. E para você poder viver num mundo que te oferece tantas formas diferentes de enxergar, você tem que ser um eterno curioso. Eu acho que esse é um ponto de partida. O outro ponto de partida é entender que idade não é um limitante. Hoje a gente tem o que a gente pode dizer de uma quebra da cronologia da vida na pós-modernidade. Então, antigamente se pensava assim: você de tanto a tanto você estuda, de tanto a tanto você trabalha, de tanto a tanto você é aposentado. Né? Você tem a idade de ser mãe, a idade de ser avó, a idade de trabalhar, a idade disso. A gente quebrou com essa cronologia agora no século XXI. Haja vista, por exemplo, a Cláudia Raia, que há 2, 3 semanas atrás, um mês atrás, uma mulher que já estava na menopausa, ela fez uma intervenção, né, com o uso da tecnologia, da medicina, ela fez uma intervenção, fez uma fertilização in vitro e deu à luz a uma criança depois da menopausa. Então, assim, hoje o que a gente faz é quebrar a cronologia da vida. Então, não existe mais idade para nada. Então, toda idade é idade para você começar de novo, para você fazer alguma coisa diferente. Começar uma faculdade. Começar uma faculdade, mudar de carreira.
ou fazer qualquer outra coisa nova. Inclusive, isso é uma das orientações dadas pelos neurocientistas para que você se mantenha cognitivamente, né, com a sua função cognitiva preservada, é que você esteja sempre aprendendo coisas novas. Então, quando se fala de Alzheimer, eu quero fazer alguma coisa para prevenir o Alzheimer, não basta a palavra cruzada. Você precisa aprender alguma coisa nova, algo que você não sabia. Então, eu acho que, assim, duas coisas são essenciais. Uma é o aprendizado. E a outra coisa essencial é você não se limitar à sua idade cronológica e entender que hoje o mundo te permite a fazer o que você quiser, independente da sua idade. Cronologia é algo que a gente quebrou nesse começo de século. Paula, as pessoas estão vivendo mais e estão trabalhando durante mais tempo também, né? Porque essa questão da aposentadoria, ela se prolongou mais, né? As pessoas estão mais tempo mais produtivas. Eu queria que você falasse, então, os principais desafios da pessoa que tem 50 anos ou mais, de se manter no mercado de trabalho e quais as principais recomendações que você dá para a pessoa se manter no mercado de trabalho. Isso. Eu só queria, antes de falar disso, complementar que eu acho que a qualidade de vida, né, na 50 a mais, né, está muito associada também ao estilo de vida, né, que a pessoa constrói durante todo o ciclo de vida, né? Você vai ter mais chance de ter menos prejuízos físicos, né, emocionais, se tiver um estilo de vida saudável, né, e isso for uma constante. Mais de 50% das doenças hoje estão ligadas ao estilo de vida que a pessoa leva. A gente achava que tudo era genético, né? Que tinha ligação com a genética. Principalmente a alimentação, né? Exatamente, né? Principalmente a alimentação, o exercício físico que as pessoas não praticam muitas vezes, que hoje as pessoas estão mais atentas a isso, até em função da divulgação, né? Desses benefícios que algumas atividades proporcionam, né? E realmente trazendo mais qualidade de vida para as pessoas. E nesse contexto também, o que ela falou também, não só o corpo, mas também a parte cognitiva também, é importante. Isso, com certeza, né? Eu hoje pratico beach tênis, né? E vejo a praia, né? A gente aqui é muito privilegiado em Santos, a gente tem uma praia, né, que nos permite vários tipos de atividade física, e eu fico muito contente quando eu vejo jovens praticando, fazendo, agora vamos ter os 10 quilômetros, o pessoal correndo maratonas, fazendo exercício físico, né? E todas as idades, né? E é isso, intergeracional, convivendo do jovem ao mais idoso, convivendo ali na arena, né, jogando beach tênis, ou jogando um tamborel, ou fazendo outra atividade física. Isso é muito bom, isso só faz bem, interage socialmente, né, faz bem para o corpo e para a mente. Então, isso é fundamental, estilo de vida também, né? E aí, assim, com relação às organizações, né, quer dizer, hoje o profissional, né, a gente tem que se preparar, como disse a Luciana, né, a vida toda, a gente tem que ir se capacitando. Eu acho que durante a nossa vida profissional, principalmente na atualidade, a gente vai ter muito mais de uma carreira ou mudança de área, né, dentro da empresa. Então, assim, a gente precisa se preparar o tempo todo. Eu acho que esse é o profissional que a gente espera, quer dizer, está sempre estudando, sempre fazendo, atento ao que está acontecendo no mundo, né? Hoje a gente tem as redes sociais que ajudam muito nesse processo, né? Quer dizer, não serve só para fofocar, nem para saber da vida do outro, né? Mas a gente tem um acesso à informação muito grande, que precisaria, inclusive, ser melhor aproveitado, né? Porque a gente hoje não dá para dizer que você não sabe sobre um assunto. Se você tem dúvida, você pode pesquisar, você tem acesso às melhores universidades, bibliotecas, enfim. Então, o profissional ele tem que saber num contexto global, né, como ela disse, quer dizer, o que está acontecendo na Alemanha, né, o que impacta aqui no Brasil, como que isso tem a ver com o que eu faço, né, ou com o que eu pretendo fazer, porque as questões vão tendo ligações, né? Hoje a gente tem aí um mundo que é muito global, então a gente tem que estar sempre se atualizando,
sempre buscando, né, entender que o mercado está mudando, né? O emprego hoje formal, aquele de carteira assinada, esse talvez a gente já não tenha, daqui a alguns anos já não se tenha mais, né? E aí o que essas pessoas vão fazer, né? Como que elas vão se inserir? A Rede Conecta Gerações, ela está muito preocupada com a inclusão produtiva dos 50 a mais. Mas a gente também tem que pensar, né? Eu acho que enquanto políticas públicas do Brasil, por exemplo, o que vai fazer com esse pessoal que está no mercado informal, que não tem educação, quer dizer, educação em primeiro lugar, a gente tem que investir em educação, né? Então, assim, tanto dentro das políticas públicas, quanto a própria pessoa buscar isso nos diversos segmentos que nós temos hoje, né, e que oferecem aí essa formação. E as próprias empresas hoje também estão investindo mais, né, até no recrutamento das pessoas, estão exigindo menos coisas do tipo, por exemplo, algumas empresas já não exigem mais o inglês, né, porque muita gente, né, se a gente quer uma equipe diversa, né, a gente tem que dar oportunidade para todos, e nem todos têm a mesma formação, né, a possibilidade de uma formação completa, enfim, né? E isso, então, foi fundamental para que as empresas pudessem estar aproveitando melhor pessoas, né, da periferia ou que tiveram um ensino formal não muito bom, mas exigindo depois, quando entrasse, fizesse esse curso, desse a oportunidade para essa pessoa fazer o curso e se capacitar, quer dizer, não excluindo de um processo de recrutamento, de acesso à organização, né? Eu acho que a gente tem aí um delay, né, em termos educacionais, que a gente vai precisar olhar para isso para não excluir mais pessoas, né? E os 50 a mais é um outro público, então nós temos um público que está entrando, né, que é um público que a gente tem que olhar, e as políticas públicas precisam investir mais nessa questão educacional, e temos aqui os 50 a mais também, que muitas vezes, né, como eu já ontem conversei com você, né, 880 mil pessoas nos últimos 10 anos, 50 a mais, foram demitidos no Brasil. E aí, como que você faz essa recolocação, como que você insere essas pessoas, né? Inclui essas pessoas de forma produtiva no mercado. Então, é uma outra questão que as organizações vão ter que estar atentas. Que não signifique fazer um favor para a pessoa, que ela realmente seja produtiva. Sim, né? Porque muitas dessas pessoas, quando você perde um emprego aos 50 anos, quanto que você investiu na sua formação até os 50 anos? Quanto que aquela empresa, muitas vezes, até investiu, e às vezes por uma questão econômica, né, quanto custa a experiência? Acaba, exatamente, despedindo aquele profissional experiente, né, que já está pronto, né? E aí eu acho que é isso que algumas organizações já estão percebendo, quer dizer, contratar hoje uns 50 a mais é contratar uma pessoa que já está praticamente pronta, que precisa estar atenta e se atualizar também, não é parar no tempo, né? Porque eu acho que a gente hoje está numa transformação muito rápida, então a gente também tem que ser rápidos nessa formação, né? Enfim, mas ele está praticamente pronto. E experiência é uma coisa que você não... Como é que mede, né? Exatamente, né? Você não passa, você vive, né? Exatamente. Ô, Luciana, a Paula falou uma coisa interessante aí com relação a não ficar parada no tempo, né? E essa geração mais experiente se educou, se formou de um modo analógico. É um mundo completamente diferente do que vivemos hoje. Hoje vivemos um mundo digital. Como fazer para inserir essas pessoas nesse ambiente digital, nessa nova mentalidade com as novas tecnologias, principalmente a internet e agora com a inteligência artificial, né? Pois eu acho essa questão do digital algo muito interessante e muito importante. Tem uma pesquisadora israelense que ela chegou à conclusão, pensando nas pessoas com mais de 50 anos, ela pesquisou pessoas em Israel e também na Europa, mais na Espanha, com mais de 50 anos, tentando entender como é que a tecnologia se insere na vida das pessoas de acordo com o background de cada um. E ela chegou à conclusão que isso tudo está muito ligado às questões da educação dessa pessoa e também muito ligada ao background profissional. Então, pessoas que tiveram
uma atividade profissional que exigiu uma digitalização, então, por exemplo, jornalistas ou as pessoas que trabalharam no mundo corporativo, em empresas que estavam digitalizadas, ou pessoas, por exemplo, médicos que tiveram que trabalhar com equipamentos também sofisticados. Então, são pessoas que têm, por natureza, uma maior facilidade, mesmo não tendo nascido dentro daquilo que a gente chama, né, dos nativos digitais. Mas nem todo mundo teve essa possibilidade. Contudo, a tecnologia está muito à nossa disposição. Existem algumas formas de fazer. Eu acho que você tem que ter programas de inclusão digital que podem ser oferecidos ou por organizações da sociedade civil ou também pelo poder público, especialmente para as pessoas em condição socioeconômica de menor, mais fragilizada, que tem menor acesso realmente aos meios digitais. Porque a gente sabe, né? Computadores, smartphones, na verdade, qual é a grande barreira para que a pessoa tenha isso hoje apropriado no seu dia a dia? É o custo desses equipamentos. Então, uma melhor medida seria que o poder público pudesse fazer a intermediação entre esses equipamentos e essas pessoas, criando programas de inclusão digital para eles. E quem sabe, no futuro, até a gente virar um Japão ou uma Suécia, em que a internet seja uma coisa que é pública e que você não precisa sequer pagar, né? Eu acho que isso, quem sabe, caminharmos para isso. Mas, independente disso, você tem também o papel das empresas. E dentro daquilo que falou a Paula agora há pouco, na ideia, né, da agenda ESG, em pensar no S, e se você for pensar, né, no G também, no próprio E, oferecer para as suas equipes, e principalmente para as equipes maduras, projetos e programas de inclusão digital, porque a empresa também tem muito a ganhar. E eu acho que programas como os nossos, né, que a Rede Conecta Gerações oferece, em que você tem uma troca intergeracional, que você promove a troca intergeracional e ambientes multigeracionais de trabalho, também favorece isso. E mesmo que você não tenha um programa formal de inclusão digital, a troca entre gerações pode facilitar esse aprendizado. Porque, quer queira, quer não, a vida digital ela faz parte do nosso cotidiano. Não existe mais o analógico, né? Então, ontem nós conversávamos, né? E vocês falavam, por exemplo, os jornalistas falando da época do Pestap, né? De fazer Pestap, máquina de escrever, Pois é. Eu sou publicitária. Minha primeira formação é publicidade, né? Então, eu também usei Pestap para fazer os anúncios. Não é? Então, na nossa época que usava a letra 7, essas coisas para poder fazer os anúncios. Isso inexiste, né? Se a gente perguntar, por exemplo, para o pessoal aqui da tua equipe, ninguém vai saber o que é uma letra 7, se falar 7, né? Copia e cola, vão achar que é um texto. Que é um Word, texto, né? qualquer mas coisa. Era literalmente copiar, cortar, cola, print, né? Pois é, e cola print, né? Porque a gente, de vez em quando, tinha que dar jeito com a cola de farinha, né? Todo mundo já teve que passar em algum momento pela cola de farinha. Mas, enfim. Então, você tem, né, essas mudanças, a gente já passou por isso e tal, e a gente sabe que o meio digital ele é caro. Então, hoje, o que a gente tem que fazer? Cada vez mais tentar democratizar o acesso. E na troca dessas experiências, essas conversas e tudo mais, é possível que esse aprendizado seja feito de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais sutil. É isso que a gente tenta promover dentro da Rede Conecta Gerações. Paula, a pandemia da Covid, né, ela trouxe isso, né, acelerou esse processo, né, impressionante hoje, né, como a gente faz lives, como a gente usa, né, enfim, várias ferramentas digitais, online, enfim, para que a gente possa se comunicar, né? Então, hoje é fundamental e cada vez mais isso vai estar presente na vida de todo mundo, né? Então, processos de inclusão digital, eles devem ser
muito feitos, né, enfim, espalhados, disseminados, né? isso, obrigada pela palavra, Eu para que queria a até gente possa acrescentar uma incluir coisa. todas as pessoas, né? Porque a Paula trouxe um aspecto muito importante, porque a pandemia realmente ela foi um acelerador. A gente fala da pandemia sempre com um lado negativo, porque foi muito triste, né? Sim. Foi algo inesperado, né? E assim, muito, muito difícil. Né? Para nós brasileiros foi muito difícil. Mas do ponto de vista da tecnologia, ela realmente acelerou bastante, muito. Agora, uma coisa que eu queria anotar é o seguinte: a gente tem que falar da tecnologia para pessoas 50 a mais, a gente tem que pensar assim, a partir de onde que eu estou falando? Porque quando a gente fala, às vezes a gente faz a comparação do uso que a pessoa madura faz da tecnologia a partir do uso que faz o jovem da tecnologia. E eu acho que essa é uma comparação que pode incorrer em inferências, inferências que não vão dar certo. Por quê? Coisas diferentes, né? Porque cada um tem uma expectativa diferente, tem uma necessidade diferente. uma finalidade diferente. Então, por exemplo, se o jovem usa muito para as questões sociais, das redes sociais, ele joga, ele tem a atividade, mesmo a atividade estudantil e tudo mais, e acaba utilizando para isso, a pessoa madura já tem outros usos. E eu acho que, assim, muitas vezes a gente quer comparar coisas que não podem ser comparadas, né? E eu acho que a gente tem que guardar essas diferenças também. Nesse sentido aí, Paula, a internet, ela potencializou preconceitos. Não que eles não haviam antes, né? Existia muito preconceito, mas com o poder de alcance da internet, os preconceitos ficaram mais disseminados. E um deles é o etarismo, né? O preconceito contra pessoas com mais idade. Até recentemente teve um episódio bem marcante de duas meninas que criticaram uma mulher que estava ingressando na faculdade, segundo elas, muito velha, né? Eu queria saber de vocês, é possível combater o etarismo, esse preconceito contra as pessoas? Por onde se começa a combater esse tipo de preconceito específico? Eu acho que é possível, né? E é essa causa que nós estamos abraçando aí com a Rede Conecta Gerações. Você falou uma coisa que é verdadeira. Você sabe que de cada 2 pessoas no mundo, uma vai agir de forma preconceituosa e discriminatória com relação à idade, né? Principalmente 50 mais. Então, isso é muito sério, né? Isso é muito. Eu acho que isso vem mudando. Eu acho que na medida em que algumas pessoas de projeção que inspiram, como, né, várias artistas, várias pessoas formadoras de opinião, né? Eu acho que quando agora as brasileiras assumiram, né, os seus cabelos brancos, né, mostrando que, veja, porque para o homem era charmoso, né, ficar grisalho, para a mulher, Deus me livre, tá velha, né, que coisa horrorosa, né? O etarismo, inclusive, é muito mais forte com relação às mulheres, né, porque a gente vive numa cultura da beleza, da juventude, né, do que é belo é sempre o que é jovem, né? Então não é à toa que a gente tem aí cirurgias plásticas, né? Milhões de cirurgias plásticas de pessoas muito insatisfeitas, né? com a sua imagem, em função, muitas vezes, né? desse preconceito, cobrança, né? Dessa cobrança, né? Que a sociedade faz. Isso está mudando. Né? E eu acho que e eu fico muito feliz de ver, porque as pessoas têm que ser felizes do jeito que elas são, do jeito que elas querem ser, né? E a sociedade vai ter que conviver com isso mesmo, com as diferenças, né? Eu acho que uma sociedade justa é uma sociedade que respeita a diferença, né? Que é né? Que é diversa. E a gente vai ter muito. A gente vai ter, você veja, o Brasil vai ser, né? Agora, nos próximos 30 anos, o 3º país mais velho, né? Do mundo. Né? Então, aquela premissa de que o Brasil, né, é do jovem, Eu lembro quando eu fui há muito tempo atrás, né, para a Europa, me chocava andar na rua e ver tanta gente idosa, porque a gente não estava acostumado aqui no Brasil, né, de ver tanta gente idosa. E eu não via quase criança na Europa.
né? Hoje, no Brasil, a gente se sair agora, der uma olhada, a gente vai ver bastante pessoa idosa, né? De 50 a mais, Ainda pessoas mais em Santos maduras, também, né? né? E então, assim, isso é algo que nos alerta, né? Porque, veja, uma pessoa de 60 anos hoje vai viver pelo menos até uns 85, né? Porque a expectativa de vida hoje está em torno de 77 anos, né? Levando em consideração homens e mulheres, né? Mas, quer dizer, daqui a alguns anos, com os avanços da medicina, com toda essa tecnologia, a gente vai viver mais. E o que nós vamos fazer, uma pessoa de 60 anos hoje vai fazer nos próximos 20 anos, pelo menos? Essa é uma pergunta que as pessoas precisam se fazer, né? Quem tem neto, filho, né? Se não investir, né, na sua interação, no conhecimento, daqui a pouco não vai conseguir conversar, porque tudo agora é pelo celular, você usa essas, né, tecnologias para se comunicar, e se você não tiver antenado com tudo isso, você vai ficar isolado, e isso vai levar a quadros depressivos, né? Porque o isolamento, a gente viu na pandemia, né? Quem ficou isolado, né? Hoje a saúde mental é um grande problema para as pessoas, né? E vai acontecer isso. Então, a gente, cada vez mais, vamos precisar estar investindo, né? Em toda essa formação, equilíbrio, né? Bem-estar físico, mental, social, né? E aí a sociedade, as organizações, entidades e a própria pessoa têm uma responsabilidade muito grande nesse processo. Luciana, até porque os jovens hoje vão envelhecer também, né? Pois é. Você citou o caso, né? Eu sou você amanhã, né? Exatamente isso, né? Você citou o caso das estudantes lá de Bauru, e eu acho que é o caso típico da autossabotagem, né? Porque, na verdade, vai demorar 10, 15, 20, 25 anos, elas vão estar lá no lugar da colega de 45 anos. A gente vive mais, vai ser meio que impossível a gente ter uma única carreira, né? Eu tive até um professor no meu MBA, ele falava assim, a gente vai ter 2, 3 maridos, 2, 3 esposas, 2, 3 carreiras. Por quê? Porque a gente vai vivendo mais, né? E isso é uma realidade, porque a vida realmente é mutante. Não só porque a gente vive mais, mas porque tudo acontece muito rapidamente, né? A gente vive aí nos tempos líquidos, né? Que o Bauman comenta. Então, eu acho que quando elas têm uma atitude etarista como essas, primeiro que é um tiro no próprio pé, é uma autossabotagem, porque elas estão reforçando. Na verdade, tem assim 2 aspectos. Primeiro é que a gente não pode totalmente, né, condená-las totalmente, porque na verdade elas estão reproduzindo um padrão da sociedade que elas veem e que está aí, que está posto, né? E segundo, tem o aspecto que é o aspecto da própria autossabotagem, porque assim, eu sou você amanhã. Mas, sem dúvida, existe por parte da própria sociedade, e daí eu acho que tem um trabalho que começa dentro de casa e que passa pela sociedade civil, que passa pelas organizações, sejam elas públicas, sejam elas privadas, né? Que é do entendimento de que as gerações... Hoje no planeta a gente tem 6 gerações diferentes, tá? Podemos ter até 7, porque a gente tem um aumento do número de pessoas centenárias do mundo. No Brasil a gente tem mais de 30 mil pessoas com mais de 100 anos de idade, né? Então, a gente convive muitas gerações no planeta. E, na verdade, quanto melhor a convivência, melhor para absolutamente todo mundo, porque todos podemos aprender com todos. E essa integração geracional pode trazer a todos nós maior produtividade, inovação, criatividade em todos os aspectos da vida. Isso numa empresa leva a resultados melhores para a organização. Maior produtividade, melhor bottom line, maior lucratividade. Então, assim, para a empresa, e isso é uma das coisas que nós, como Rede Conecta, queremos levar principalmente para as organizações privadas, né, é a ideia de que ser etarista, na verdade, é um contrassenso, porque o ideal é ter hoje times multigeracionais para que você possa ter inovação, criatividade e melhorar seu desempenho como empresa, melhorar a sua gestão do conhecimento, aumentar a sua
rentabilidade, melhorar a sua lucratividade, sabe aquela coisa do bottom line? Você ter um melhor bottom line, por quê? Porque você melhora a inovação e você diminui conflitos, né? Porque você tem uma equipe que trabalha melhor, mais azeitada. Mas a sociedade também tem isso e tem esse papel, né? De quebrando com alguns paradigmas, né? O Brasil ele vai ser forçado a fazer isso. A Europa levou 100 anos para envelhecer o que o Brasil vai envelhecer em 30. Seja pelo amor ou pela dor, em algum momento nós vamos ser forçados a entender que, se formos etaristas, nós estaríamos jogando contra nós mesmos. Exatamente. Vou agradecer muito vocês aqui, a Paula Covas, que é psicóloga, especialista em gestão em saúde. Paula, obrigado, parabéns pela iniciativa e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Esse tema é um tema palpitante, né? Apaixonante, aqui, que não se esgota aqui, né? Eu acho que a gente a cada dia aprende mais, né? Então, obrigada pela oportunidade de estarmos conversando a respeito, viu? Luciana Correia, especialista em longevidade. Luciana, obrigado e até a próxima. Muito obrigada, Marco, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui. E sempre que você quiser falar um pouco sobre longevidade de gerações, pode contar conosco. Agradeço vocês e um agradecimento especial a você que está acompanhando essa entrevista. Quero você a compartilhar desde já essa nossa conversa. Certamente você conhece alguém que vai se interessar por esse tema que é muito importante. Obrigado a todos e até a próxima.